Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, professor Tiago? Eu estou aqui para dar início à atividade assíncrona no tópico de condutividade térmica. Bom, para falar sobre condutividade térmica, a gente primeiro tem que falar sobre condução térmica. A condução térmica é um processo de transferência de calor que ocorre no interior dos materiais em razão de uma diferença de temperatura. Na condução, a energia térmica é transferida entre os átomos e moléculas de um sólido sem que ocorra transferência de matéria, até que se atinja um equilíbrio térmico. É preciso lembrar que esse fenômeno acontece em todas as substâncias, porém é mais frequente em sólidos devido à posição fixa dos átomos arranjados em uma rede cristalina, que favorece o intercâmbio de energia entre os átomos em razão da frequência que ocorrem as colisões entre essas mesmas partículas. O processo de condução térmica é caracterizado pela interação entre átomos de diferentes temperaturas. Quando aquecemos algum corpo, seus átomos passam a oscilar com maior amplitude, onde esses átomos agitados transferem a sua energia cinética para os átomos vizinhos por colisões e vibrações. Dessa maneira, eles desaceleram, enquanto os menos agitados ganham velocidade. Por meio desse mecanismo, o calor é gradualmente transferido de regiões de maior temperatura em direção às de menor temperatura, até que todo o sistema se encontre numa estabilidade, então na mesma temperatura. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui em direção à menor temperatura, como a gente falou. E a fórmula utilizada para o cálculo de condução térmica vai aparecer logo aqui. Também é conhecida como fórmula do fluxo de calor ou lei de Fourier. Ou Fourier. Bom, é essa aqui. O FI é fluxo de calor na termologia. O que é calor? ΔT intervalo de tempo. A é a área em metros quadrados ou centímetros quadrados. T2 e T1 é a temperatura dos pontos 1 e 2 e K é o coeficiente de condutividade térmica. Um exemplo presente no nosso cotidiano que demonstra isso é quando o piso do banheiro aparenta ser muito mais frio em comparação ao tapete. O fator interessante é que o piso do banheiro e o tapete estão na mesma temperatura normalmente do interior da casa, sendo essas sensações diferentes que experimentamos explicadas pelo fato de que materiais diferentes transferem calor e taxas diferentes. Pisos e pedras conduzem calor mais rapidamente que tapetes e tecidos, então pisos e pedras parecem ser mais frios no verão porque retiram calor dos seus pés mais rápidos do que o tapete. A condutividade térmica, K, quantifica a habilidade dos materiais de conduzir calor, e sendo uma característica específica de cada material, como a gente viu em pisos e pedras e tapetes, depende fortemente de sua pureza e de temperatura em que ele se encontra, especialmente baixas temperaturas. Exprime-se no sistema internacional SI em watt por metro e por Kelvin, W sobre mK, sendo os materiais com alta condutividade térmica os que conduzem calor de forma mais rápida que os materiais com baixa condutividade térmica. Desta maneira, materiais com alta condutividade térmica são utilizados como dissipadores de calor, e materiais de baixa condutividade térmica são utilizados como isolantes térmicos. A quantidade de energia transferida sob a forma de calor por condução pode ser dada pela seguinte expressão. Olá, o meu nome é Thaleson e hoje eu vim falar um pouco sobre condutividade térmica. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente precisa entender o que é calor e o que é temperatura. Calor é uma transferência de energia térmica, é uma energia em trânsito, que ela acontece de um corpo para outro ou partes do mesmo corpo. Ela ocorre quando há uma diferença de temperatura, com o objetivo de conseguir um equilíbrio térmico. E a temperatura é uma grandeza física na qual define a agitação das moléculas e o estado térmico do corpo, se está quente ou se está frio. Entendido isso, vamos para a condutividade térmica, que é uma propriedade que define a capacidade do material de conduzir
calor. Materiais com uma alta condutividade térmica conduzem calor mais rápido do que materiais com uma baixa condutividade térmica. Sendo assim, os materiais com uma alta condutividade térmica são classificados como condutores e os de baixa condutividade térmica são classificados como isolantes. E como vocês podem ver no gráfico a seguir, como podemos ver, a condutividade térmica ela é medida em watts por metro Kelvin. É a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades. E além disso, essa propriedade ela depende do tipo de material, sendo mais elevado para os metais e menor para os líquidos e gases e não metálicos. Existem exceções, é claro, mas não vamos falar disso. Como vocês podem ver no gráfico, os metais estão lá em cima, como o aço, prata, alumínio, cobre, enquanto materiais não metálicos estão lá embaixo. Como vocês podem ver na imagem, materiais sólidos não metálicos, em certa parte dos materiais sólidos não metálicos já podemos classificar como isolantes, como a madeira e o plástico. Agora eu vou falar um pouco sobre a aplicação desses materiais condutores no nosso dia a dia, como, por exemplo, nas panelas, que utilizamos para cozinhar. Como elas são feitas de ferro, é um bom condutor que absorve melhor o calor recebido pela chama do fogão. Outro exemplo são as latinhas de refrigerante, utilizadas para armazenar bebidas. Elas resfriam muito mais rápido do que as garrafas de vidro ou de plástico, já que, como são feitas de um metal, é um bom condutor térmico que permite que o líquido no interior da lata se resfrie mais rápido. E é isso, a minha apresentação. Agora vou passar para o próximo colega. Oi, meu nome é William e eu vou falar sobre os isolantes térmicos. Podemos chamar de isolante térmico todo material ou estrutura que dificulte a dissipação de calor, estabelecendo uma barreira na passagem entre dois meios, que naturalmente ele tenderia a igualar suas temperaturas. Os materiais cujos elétrons estão fortemente presos em suas estruturas são classificados como maus condutores de calor e chamados de isolantes térmicos. Posso destacar um exemplo: a madeira, o papel, o plástico, o isopor, entre outros. Em algumas aplicações do cotidiano, eu posso trazer o vácuo existente em volta da estrutura de alumínio da garrafa térmica. O vácuo, ele trabalha como um isolante térmico, então não existe condutividade de calor no meio vácuo. Por isso que o espaço entre o alumínio e o plástico do recipiente, que é o vácuo, ele também pode ser chamado de um isolante térmico. Posso destacar também a lã dos cobertores. A ação de nos cobrirmos para nos aquecer, a lã ela trabalha como um isolante térmico, porque o corpo ele está em constante liberação de calor. Então, aquele ar que fica entre o cobertor e o nosso corpo, a lã ela aquece aquele ar ali existente.
Uma ação natural também é o ar. O pássaro, ele ao se inflar, tentando se aquecer, aquele ar que fica entre as asas do pássaro, ele também é um isolante térmico. Eu trazendo aqui um pouco sobre a sensação térmica, quem nunca percebeu ao tocar em uma maçaneta que ela está mais fria do que a porta, sendo que eles estão expostos à mesma temperatura no mesmo ambiente, mais ou menos 25 graus, uma temperatura ambiente. O que acontece? O metal ele está mais frio? Não. É porque o metal ele é um condutor de energia e a madeira ele seria aí um isolante térmico. Então, automaticamente, o metal ele faz o nosso corpo, que está mais aquecido do que o próprio material, a perder energia de forma mais rápida. Por isso, essa sensação de que o metal está mais frio, mas na verdade é porque por ele ser um condutor de energia, ele faz a temperatura do nosso corpo perder de forma mais rápida. Olá, eu sou Lilian Alves e neste vídeo eu irei apresentar o que é rigidez dielétrica. Como nós sabemos, existem vários tipos de materiais e as propriedades que estão associadas a esses materiais. Para a gente estar entendendo sobre rigidez dielétrica, é importante a gente lembrar que alguns materiais, eles conduzem bem a eletricidade quando são postos em um campo elétrico cuja intensidade não chega a ser muito alta, ou seja, uma intensidade baixa. Mas temos também materiais que quando são colocados, vamos dizer assim, em um campo elétrico muito intenso, ou seja, com valores altíssimos, esses mesmos materiais eles não conduzem corrente elétrica. Então daí a gente tem uma propriedade bem fácil de se entender, que é a questão da condutividade elétrica. Então tem material que ele é um bom condutor e tem material que ele não é bom condutor. Daí vem a importância da gente saber sobre os condutores e os isolantes. No caso aqui em estudo, a gente vai precisar se dedicar a entender, na verdade, o funcionamento dos materiais dielétricos, porque é a partir daí que a gente vai compreender o que vem a ser de fato essa rigidez. Então, entender um dielétrico é entender que ele não é um material condutor e que ele é um isolante. Então, só está usando um termo diferente. Ao invés de dizer dielétrico, a gente está dizendo isolante. Átomos. Então, se liga nessa palavra aí, eletronegatividade. A gente está falando de materiais com propriedades elétricas, que não são condutores de eletricidade, porém a gente vai estar expondo elas a um determinado campo elétrico. Então, as moléculas apolares, elas têm seus átomos unidos por ligações covalentes, ou seja, há um compartilhamento de elétrons. Essas moléculas podem ser formadas por átomos de um único elemento químico, por exemplo, o oxigênio e o nitrogênio, e também por moléculas de substâncias compostas, que devido à sua geometria linear, não permite que se formem polos nessas moléculas. Então, essa questão dela não ser eletronegativa está justamente direcionada pela questão da geometria linear delas. Então, elas não criam o que a gente chama de polo dielétrico. Já no caso das moléculas polares, formadas por átomos diferentes, haverá diferença de eletronegatividade, pois a sua geometria molecular determina a sua polarização. Exemplo da água e da própria amônia. Então, por se tratar de um dielétrico, é preciso entender que o comportamento desse material na presença de um campo elétrico
ele pode ser modificado. Então, uma substância que é apolar pode se tornar polar, né? Então, lembre que o nosso interesse aqui é saber sobre rigidez dielétrica e como é que tem esse comportamento, ou seja, como é que nós usamos eles, quais são as propriedades, as características e o que pode ser modificado ou não nesse material. Então, vimos que moléculas apolares têm baixa eletronegatividade em relação às polares. E já compreendemos que um dielétrico não tem seus elétrons livres na camada de valência. Então, partindo desses pressupostos, é preciso compreender a importância da utilização desses materiais no dia a dia. Vamos adicionar aos nossos estudos agora essa ideia do campo elétrico que eu já estava comentando. Então, o campo elétrico, para quem ainda não tem uma noção legal, vamos entender que ele vai desempenhar o papel de transmissor de interação entre essas cargas elétricas. É aquelas cargas elétricas que estão compostas nos materiais, lá no átomo, no núcleo, né? Então, cargas estas que estão presentes também nesses materiais dielétricos. Não é porque eles não conduzem a eletricidade que eles são isolantes que não existem essas cargas dentro do seu material, né? Dentro da sua estrutura molecular. Um dielétrico ele pode se tornar um condutor, mas para isso é necessário quebrar a rigidez dielétrica do material. Então, entra aí a tal palavrinha rigidez dielétrica. Então, a rigidez dielétrica é a capacidade apresentada por um material isolante de se opor à passagem de corrente elétrica quando submetido a um campo elétrico. E quando é alcançado essa intensidade mínima para iniciar este processo de condução, ou seja, essa condução intensa de corrente elétrica, a partir daí acaba sendo necessário a criação de um DDP, porque pense que para que eu tenha a passagem de corrente elétrica é necessário ter uma diferença de potencial para essa circulação. Dizemos que isso aí é o fato, né? É quando quebramos a rigidez dielétrica desse material. Então, um exemplo desse efeito é justamente a queda de um raio na natureza. Quando a gente pensa no raio, vamos pensar agora de forma científica. O raio nada mais é do que a corrente elétrica sendo conduzida pelo ar. Então, como assim você está me dizendo que essas cargas elétricas, elas se deslocaram, né, da nuvem para a Terra ou também da Terra para a nuvem, utilizando o ar que até então é caracterizado como isolante, ou seja, um material dielétrico, mas ele foi capaz de conduzir a eletricidade a ponto de despencar um raio? Exatamente. Então, a partir do momento que você vê um raio, você vai chegar e vai dizer, olha, quebrou a rigidez dielétrica do ar, né? Muito legal isso. A gente vai ficar agora com a parte de entender as características desses dielétricos, as propriedades dos dielétricos e o mais importante, algumas aplicações dele, inclusive na questão de eletricidade. Boa noite, pessoal. Meu nome é José Cláudio. Eu vou falar um pouco de propriedades dos dielétricos. Geralmente, os dielétricos são não metálicos, materiais de alta resistividade. Eles têm uma lacuna de energia muito grande. Todos os elétrons dos dielétricos estão firmemente ligados ao seu núcleo pai. Como não há elétrons livres para transportar a corrente, a condutividade elétrica dos dielétricos é muito baixa. Eles têm coeficiente de temperatura negativo de resistência e alta resistência de isolamento. Dielétricos são meios isolantes que sofrem polarização ao serem sujeitos a grandes intensidades de campo elétrico. Eu tenho um exemplo do material. Temos o exemplo da borracha. Basicamente podemos diferenciá-las entre borrachas naturais, artificiais ou sintéticas. A borracha natural é obtida a partir do látex, que é um líquido retirado de certas plantas, né? A seringueira, se não me engano, é um exemplo, e que para seu uso industrial sofre um tratamento com enxofre e outros aditivos, dando origem à borracha vulcanizada.
Com o desenvolvimento de borrachas sintéticas, a borracha natural reduziu sua utilização na área elétrica e espaço é ocupado atualmente pelas borrachas sintéticas. A borracha sintética se desenvolveu sobretudo no sentido de resolver alguns críticos, né, alguns problemas da borracha natural. O rápido envelhecimento é um exemplo, né, a borracha natural se torna dura e quebradiça, é extremamente sensível à gasolina e a óleo, inchando acentuadamente, né? Eu acho que o óleo também, a base do petróleo, agride ela com muito mais força. É atacada quimicamente pelo cobre e pelo manganês. Não permite temperatura de serviços acima de 75 graus. Acima desse valor, a borracha perde a sua elasticidade e também é sensível à ação dos raios solares do ozônio. Como regra geral, as borrachas sintéticas são inferiores às naturais, do que se refere aos esforços admissíveis de tração. Entretanto, são sensíveis melhores quanto ao envelhecimento, à estabilidade térmica, resistência perante agentes químicos, perante o ozônio também, e mais resistência à abrasão, mais resistente à abrasão. Entre as borrachas artificiais que pertencem ao grupo termofixo, destacam-se as conhecidas por EPR, borracha de etileno e propileno, o neoprene e a borracha butílica. O etileno propileno é abreviadamente EPR, etilene propilene rubber, é atualmente a borracha mais moderna e de melhores características, né, encontrada. Esse material termofixo apresenta uma rigidez dielétrica levemente superior à borracha butílica, inferior, porém, ao polietileno reticulado. Outro exemplo que eu trouxe foi aqui a cerâmica. É um material dielétrico com grande isolamento. Ela tem um poder de grande isolamento. Ela tem aqui, ela pode ter a tensão de 25 kV, que é 25.000 volts, né? Você vê isso aqui no esporte, né? Na sua rua, na empresa, em tudo que é lugar, você vê isso aqui em todos os postes. Geralmente são os 3 fios mais altos do poste, que ele tem um maior, né, valor de voltagem, né? E isso aqui serve para isolar o fio do poste, para não passar tensão, né, e não passar sobrecarga para quem toque ou encoste, né, no poste na rua. Mas também serve como um tensor para ele tensiona, né, e suporta a pressão de um poste ao outro, né? Eu já vi casos de poste tá caindo porque tá torto, né? E isso aqui ele segura o outro, né? Se um cair, isso aqui ele vai receber a sobrecarga do peso, né, da força puxando, para não deixar esse outro poste ir também. Às vezes acontece de cair um atrás do outro, se a força for muito grande, vai também. Mas é isso, né? Eu consegui aqui na empresa, a empresa desativou 2 postes da área aqui, porque instalou uma subestação agora da empresa, que ela estava tendo uma quantidade, né, muito grande de energia, solicitou a instalação dessa subestação aqui. A Coelba que veio fez todo o serviço, desativou e fez a instalação da subestação, né? E eu achei interessante, né? Como é que pode, né, o fio com alta tensão daquela tá enrolado aqui e não passa a energia daqui para o ferro. Esse ferro ficar preso na madeira, né, em cima do poste. Então, achei muito interessante e quis mostrar um pouco aqui do material como ele é para vocês, né? Fica fixo mesmo, né? O eixo fica fixo a essa peça que é de cerâmica e é um material que resiste mesmo a essa quantidade de energia aí, 25 kV. É fabricado pela CST, né? E tem uma data aqui de 1980, Brasil. Valeu, pessoal, obrigado aí. E é isso aí, eu falei um pouco do que eu entendi, né? Olá, tudo bem?
Me chamo João Henrique e hoje eu vou falar um pouco sobre as características dos materiais dielétricos. Esses materiais dielétricos, também conhecidos como materiais isolantes, né? Eles possuem uma série de características, cujos valores numéricos os identificam em termos quantitativos e cuja variação informa aspectos qualitativos. Essas propriedades variam seu valor numérico de acordo com as condições físicas do seu uso, como por exemplo, variações de temperatura e umidade, ou também de tensão elétrica aplicada, né? Vai depender muito do exemplo. Assim, para sabermos se uma dada condição do serviço influi, e até qual grau, né, sobre as características do material, é imprescindível comentar de que modo e em função de que grandezas as características dos isolantes podem variar. Os isolantes elétricos, né, ou os dielétricos, são materiais que apresentam condutividades elétricas pequenas. Devido a essas características, essa classe de materiais é utilizada no confinamento de energia elétrica, seja para fins de segurança, né, na questão do isolamento elétrico de equipamentos e estruturas, ou armazenamento energético, aumento de capacidade, no caso do aumento de capacitância, né, dos capacitores. Os materiais isolantes normalmente são polímeros, cerâmicas, vidros ou madeiras. Esses materiais têm grande importância para a proteção de pessoas e equipamentos. Um exemplo é o revestimento de fios, né, de eletricidade, que comumente utilizamos dentro de casa, o que permite que as pessoas possam tocar sem receber alguma descarga elétrica. Quanto à proteção de equipamentos, um exemplo é a utilização de vernizes e filmes poliméricos isolantes nas bobinas dos motores elétricos, fazendo com que haja um bom isolamento entre os fios das bobinas e assim evitando um possível curto-circuito, né, que possa vir a ocasionar algum dano ao motor do veículo. A perda dessa capacidade do isolamento. Se fala muito nessa questão de isolamento, mas há que se falar também que é possível perder essa característica de isolamento. Os materiais dielétricos, eles podem perder essa propriedade, Para entender melhor como isso pode ocorrer, é necessário saber o porquê destes materiais apresentarem tais características. Os materiais isolantes possuem normalmente ligações iônicas ou covalentes fortes entre seus átomos. Sendo assim, os elétrons são fortemente atraídos pelos cátions, nos casos das ligações iônicas, ou pelos átomos que o compartilham, no caso das ligações covalentes. A força das ligações torna necessária grande quantidade de energia para que o elétron possa se movimentar, fazendo com que em condições normais poucos elétrons estejam disponíveis para conduzir a eletricidade. Nessa medida em que é fornecida energia para os elétrons, que pode ser por meio de tensão aplicada, por exemplo, essas partículas vão adquirindo energia até que possam se tornar elétrons livres. Quando o isolante recebe essa grande quantidade de energia, torna-se um condutor de elétrons libertados, passando a se mover juntos, podendo queimar, fundir ou vaporizar uma região localizada do material e provocar danos irreversíveis algumas vezes. Uma forma de observar esse fenômeno e mensurar as tensões máximas, né, a que o material pode ser submetido sem que perca suas características de isolamento, é por meio do teste de tensão disruptiva. Este teste consiste basicamente em aplicações de tensões crescentes sobre o isolante até que ocorra a falha deste material. A tensão responsável pela falha é definida como uma tensão disruptiva do material. Dividindo essa tensão pela espessura do material, tem-se a rigidez dielétrica do mesmo, isto é, o máximo valor de campo elétrico suportado pelo material sem que ele passe a conduzir corrente elétrica. Só para finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre o efeito Corona, né? E esse nome muito falado aí atualmente por conta dessa pandemia que assola o mundo, mas aqui ele tem outras características, né? É um fenômeno diferente, não é nada relacionado ao vírus. Quando o atmosférico ele é ionizado, seu estado físico passa para o plasmático. Isso significa que os elétrons foram arrancados dos seus átomos, dos seus núcleos atômicos. Em razão de um grande campo elétrico, os elétrons do gás podem colidir-se com os outros átomos, produzindo luz visível. Quando o campo elétrico em questão é oscilante, pode ser que os átomos emitam luz de alta frequência, como a luz
violeta ou a própria ultravioleta. A rigidez dielétrica do atmosférico pode ser considerada relativamente baixa, se comparada com alguns outros materiais, como vidros ou materiais. Bom, por hoje é isso, pessoal. Eu agradeço aqui o tempo disponível. Então é isso. Muito obrigado.